Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao último dia de trabalhos deste evento que tem contado com uma série de participações muito diversificadas. Hoje vamos ter aqui, num quadro de várias celebrações, vamos ter aqui uma homenagem mais do que justificada, que já foi pensada já quando o evento estava a ser equacionado. Decidimos que era indispensável incluir uma mesa desta natureza nos trabalhos que nos propusemos conduzir. E para moderar esta mesa, mas uma vez para não ser, para a professora não estar a apresentar-se a si própria, vou dizer só umas palavras em relação à semana de homenagem à professora Cleonice Berardinelli, que vai ser moderada pela professora Ida Alves, que é professora titular de Literatura Portuguesa do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, docente permanente do Programa de Pós-Graduação Estudos de Literatura da UFF, e que tem dedicado boa parte da sua carreira a estudar vários autores de literatura portuguesa. Destaco aqui algumas publicações: Carlos de Oliveira e Nuno Júdice, Poetas, Personagens da Linguagem de 2021, Paisagens em Movimento, Rio de Janeiro e Lisboa, Cidades Literárias 2020-2021, Páginas Paisagens Luso-Brasileiras, Estudos Literários 2019, Poesia Contemporânea e Tradição Brasil-Portugal 2017, Grafias da Cidade na Poesia Contemporânea Brasil-Portugal 2015 e Poetas que Interessam Mais 2011. E passa a palavra à professora Ida Alves, vai apresentar uma comunicação intitulada O Pessoa que Dona Cleonice divulgou no Brasil, que é ao mesmo tempo quase uma espécie de título possível da própria sessão. E passa a palavra. Bom, bom dia a todos, a presença de vocês aqui conosco nesta sessão, que é uma sessão, como vocês estão vendo, articulada, não é? A minha fala será um panorama da obra da professora Cleonice e depois meus dois colegas da UFRJ, a casa maior da professora Cleonice, meus colegas Rodrigo Xavier e Sofia Souza vão fazer pontuais, né? Observações pontuais sobre a obra. Então, eu passo a palavra por causa do nosso tempo, o meu texto vai levar 30 minutos, então vamos a ele. Este ano, claro, eu tenho que agradecer a organização, não é? O convite para a formulação da mesa, agradecer a recepção, tanto do nosso Jerônimo Pizarro, quanto o Rui Souza, enfim, estão disponíveis, estão sempre atentos, e queremos muito agradecer a eles e a toda a equipe, naturalmente, que está trabalhando e possibilitando a organização aqui deste evento. O Pessoa que Dona Cleonice divulgou no Brasil. Eu vou pedir ao Rui, que aí a medida são imagens só, né? Então ele vai passando, é só a última imagem que vamos ter mais tempo. Este ano de 2023 começou com um horizonte mais largo e iluminado após termos enfrentado 4 anos lutuosos e não somente pela pandemia e perdas que todos vivenciamos. Porém, exatamente ao fim de janeiro, em meio à alegria da vitória de um outro projeto para o país, recebemos uma triste notícia. A professora Cleonice Berardinelli, Dona Cleo, para seus alunos, partira em definitivo, senhora de 106 anos bem-vividos e, para nós, inesquecíveis. 13 anos antes, participáramos de uma grande festa à sua volta, pois a professora emérita tomava posse aos 93 anos na Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, na cadeira 8, cujo patrono era o poeta Árcade, Cláudio Manuel da Costa, e o fundador, o poeta parnasiano Alberto de Oliveira. Curiosamente, Dona Cleo conhecera esse poeta menina e recebendo dele um poema dedicado, como gostava de nos contar. Na academia,
Cleonice era a mais longeva e a mais acarinhada, não só porque alguns dos acadêmicos, 6 acadêmicos, tinham sido seus alunos, como era impossível não ficar seduzido por sua presença calma, a elegância natural, o sorriso sempre jovem e uma equilibrada, pode passar, e uma equilibrada vaidade de quem muito viveu e teve a oportunidade de conviver com figuras extraordinárias da cultura brasileira e portuguesa, como, por exemplo, o seu colega de universidade e amigo, o poeta Manuel Bandeira, de quem se recordava sempre com imenso afeto, admiração e muitas histórias, ou Eduardo Lourenço, com quem partilhou tantos encontros e diálogos. Na verdade, não havia pessoa que ficasse indiferente à sua figura e voz. Para além do profundo conhecimento das literaturas de língua portuguesa, era sempre muito prazeroso ouvi-la contar suas memórias, os poetas que conheceu e os professores que a trouxeram para a literatura portuguesa. Estes, aliás, ela venerava, ao lembrar, em primeiro lugar, no seu percurso de formação universitária, na Universidade de São Paulo. Ela era carioca, mas foi para São Paulo, onde seu pai, militar, levara a família, e na USP graduou-se em Letras Neolatinas em 1938. E nesta universidade, ela teve como um professor guia, que foi o professor português Fidelino de Figueiredo, né, falecido em 1967, que estava no Brasil, exilado por oposição ao salazarismo. Depois, em 1943, Cleonice retornou ao Rio de Janeiro em definitivo. No ano seguinte, tornou-se assistente do professor catedrático de literatura portuguesa, Thiés Martins Moreira, que faleceu em 1970, na Faculdade Nacional de Filosofia da então Universidade do Brasil. Hoje, nós nomeamos de Universidade Federal do Rio de Janeiro, e os meus 2 colegas pertencem a essa universidade, iniciando sua primorosa carreira universitária. Graças à internet, temos hoje, claro, a possibilidade de assistir a vídeos com Dona Cléo em entrevistas e conferências. Em diversos momentos, refere que foi o professor Thiés Martins Moreira que a apresentou a Fernando Pessoa. E ela conta assim: o Thiés chegou para mim com um livrinho na mão e disse: Cleonice, o que você acha desse poeta? No título, eu li Antologia de Fernando Pessoa. Respondi: não sei quem é. Ele então declarou uma grande falha na sua formação. Leve para casa e leia. Eu comecei a ler e gostei. Foi assim que Fernando Pessoa entrou na minha vida pelas mãos de Thiés Martins Moreira. Sem dúvida, Cleonice gostou do poeta português, tanto que fez sobre ele sua tese de livre docência, Poesia e Poética de Fernando Pessoa, de 1959, título que lhe outorgou o de doutor, a segunda tese no mundo sobre o poeta de Orfeu. A primeira, como sabemos, foi de Jacinto do Prado Coelho, com seu trabalho seminal Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa, impresso pela primeira vez em 1947. Numa dessas entrevistas, Dona Cléo chega a comentar que poderia ter conhecido pessoalmente o poeta. Afinal, quando este faleceu, ela tinha 18 anos. Mas estavam em terras diferentes. Isso não impediu o entusiasmo por sua obra e ela gostava de dizer que eu gosto de vê-lo à distância. A professora brasileira tornou-se uma referência incontornável. Professora de literatura portuguesa, filóloga, ensaísta, editora. Em 1942, proferiu sua primeira conferência, Excursos do Poeta nos Lusíadas. Em 59, apresentava o poeta Fernando Pessoa. De 68 a 82, foi também produtora radiofônica, conduzindo o programa na Rádio Ministério de Educação e Cultura, intitulado Camões, Poeta de Todos os Tempos.
A partir de 69, iniciou sua atuação na recente pós-graduação em letras na UFRJ. A pós-graduação no Brasil começa a ser realmente sistematizada na década de 70. A paixão pela sala de aula era visível no modo como se dedicava ao ensino e no trato com os alunos, no entusiasmo de suas leituras, dando-nos a conhecer os cancioneiros medievais, Gil Vicente, Chiado, Antônio Vieira, Bocage, Garrett e todos os escritores que vocês puderem, pelo menos os escritores de ponta, ao longo dos séculos, chegando, claro, aos mais recentes. Principalmente porque ela estava sempre aberta a estudar nomes mais recentes, escolhidos por seus orientandos de diferentes gerações para seus trabalhos de mestrado ou doutoramento. Se o currículo vitae demonstra a fecundidade de seu trabalho, os títulos recebidos de emerência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 87, da Pontifícia Universidade Católica do Rio, de 2006, honoris causa pela Universidade de Lisboa, em 96, e da Universidade de Coimbra, 2013, além do diploma de mérito do Instituto Camões, que lhe dedicou o primeiro volume da coleção Figuras da Lusofonia, além de ser sócia correspondente brasileira da Academia de Ciências de Lisboa, então, mais do que demonstrada esse reconhecimento, atestam esse reconhecimento nacional e internacional. Nós temos igualmente as inúmeras homenagens que recebeu ao longo de sua vida, organizadas por colegas e alunos do Brasil e fora do Brasil, com coletâneas comemorativas de seus 50 anos de magistério, 80 e 100 anos de vida, que demonstram sobejamente como era admirada e, sobretudo, afetuosamente celebrada. Se a Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa, ABRAPLIP, tem sua fundação ligada ao primeiro encontro de professores universitários brasileiros de literatura portuguesa na Universidade Federal da Bahia, no já distante ano de 1966, não podemos esquecer que à frente desse encontro estava a professora Cleonice Berardinelli, ao lado de nomes memoráveis dos estudos portugueses, como, por exemplo, Antônio Soares Amora e Sigismundo Spina. Seus cursos sob Camões e Pessoa e estudos publicados atraíam todos nós. Rigorosa na leitura dos versos, filologicamente atenta às palavras e apaixonadamente leitora das muitas camadas do texto poético. Mas, como também repetia em conversa, seu mestre, Thiers Moreira, inoculara nela o veneno de Fernando Pessoa. E a paixão durou para sempre. Foram décadas de leitura, análise e de trabalho editorial. No mapeamento do seu currículo, registramos 113 referências a Fernando Pessoa, enquanto Camões recebe 54 e Gil Vicente 50, os seus 3 autores de eleição. E ainda aos 90 anos, ao lado da cantora Maria Bethânia, recitava Pessoa e corrigia as falhas da celebrada cantora baiana, ao não destacar uma sílaba, ao não dar aos nossos ouvidos o ritmo necessário à maneira sonora pessoana, como ficou registrado no filme O Vento Lá Fora, lançado em 2014. Dona Cléo levou adiante Pessoa, apresentando a diferentes gerações de alunos em suas aulas no Brasil e fora do país, pesquisando e editando sua obra. Em 59, publicara Observações sobre a Língua Poética de Fernando Pessoa. Em 58, resenhara a obra Cartas a Fernando Pessoa. Em 60, publica outro artigo, A Presença da Ausência em Pessoa, na revista Ocidente, aqui de Lisboa. Em 63, assina capítulo sobre Pessoa em Os Grandes Portugueses, obra organizada por Hernani Cidade. Em 68, é curadora de uma exposição bibliográfica sobre o escritor, com sessão em homenagem aos seus 80 anos. Também publicou no Diário de Notícias, em julho de 68, Fernando Pessoa, poeta múltiplo. Adiante, começará a publicar obras pessoanas, tornando-se a sua primeira editora brasileira e vai começar em 1974,
com Obras em Prosa, na editora Aguilar, Rio de Janeiro. Em 76, Alguma Prosa, também na Aguilar. Em 80, Poemas, na Nova Fronteira. 99, Poemas de Álvaro de Campos, em Nova Fronteira. Em 2001, Fernando Pessoa, Poemas. Em 2004, Fernando Pessoa, Outra Vez Te Revejo. Em 2008, Mensagem. Em 2009, Poemas de Álvaro de Campos. Em 2012, também em 2014, Fernando Pessoa, Antologia Poética. Ainda que no Brasil destaquem-se estudiosos incontornáveis da literatura portuguesa que formaram tantos outros professores, e neste colóquio saudamos para a representação desses outros mestres a professora de literatura portuguesa da UFMG e da PUC de Minas Gerais, Leila Parreira Duarte, que está aqui conosco. Dona Cleonice e sua longa história de magistério marcou indelevelmente todos nós, seja por conhecê-la pessoalmente no cotidiano de seus cursos, seja por ler seus estudos tão bem argumentados, tão cuidadosamente elaborados. Ela uniu para nós Camões e Pessoa. Se sobre o poeta épico defendeu a importância dos discursos e leu sua lírica demonstrando toda a sua humanidade e o labor admirável de seus versos, sob Pessoa construiu um modo de leitura atentíssimo à sua matéria e emoção. Ou seja, menos preocupada com a heteronímia como questão a decifrar, Cleonice quis compreender o labor do poeta moderno, o domínio do verso, a habilidade de construção de um universo imagético regido por duas forças opostas, concentração e dispersão. Além disso, evidenciou como a emoção pessoana se estruturava na matéria fônica dos versos, constituindo as vozes particulares do seu drama ingente. Para compreender isso, necessário seguir os textos que nos deu a ler, sendo muitas vezes e para muitos leitores a primeira porta de entrada para a obra pessoana. Lembramos que entre nós, após os anos 60, os 2 volumes da editora Aguilar, Rio de Janeiro, foram fundamentais para a formação de muitos leitores do escritor português. Primeiro, o volume da obra poética, cuja primeira edição é de 1960, e várias reedições foram sendo publicadas ao longo de 20 anos. Contava com seleção, organização e notas de Maria Eliette Galhós, cronologia por João Gaspar Simões e introdução pela mestra brasileira Nelly Novaes Coelho. Foi com a leitura de suas páginas, dessa edição da Aguilar, que nos tornamos leitores de Pessoa, lírico. E por meio dela, quer dizer, desse primeiro volume, e depois o segundo que eu vou falar agora, ensinamos nossos alunos. Esse segundo volume foi dedicado a obras em prosa, primeira edição brasileira de 1974, com 3 edições até 86. A organização, introdução e notas de Cleonice Berardinelli, que até aquele momento não tivera ainda a oportunidade de consultar os originais em Lisboa. Esses 2 volumes constituíram o portal mais importante para adentrar na obra pessoana, e ainda que novas edições tenham sido publicadas e novos horizontes críticos tenham surgido para a compreensão da obra do poeta, esses 2 volumes, cor de vinho, permanecem como espaço afetivo de leitura. Está ali o exemplar. Ao considerarmos todas as publicações de Cleonice, constatamos que Álvaro de Campos foi aquele que mais provocou os seus estudos. Lembremos que Má de Sá Carneiro, outro poeta muito lido por Cleonice, numa carta a Fernando Pessoa, escrevera: Álvaro de Campos, meu caro amigo, não é maior, com certeza, que Fernando Pessoa, mas consegue ser mais interessante do que ele. Isso ressoa nos trabalhos de Dona Cléo, a ponto de escolher essa afirmação de Sá Carneiro como a primeira epígrafe da sua edição brasileira, Poemas de Álvaro de Campos, de 1999.
Como explica na apresentação, essa edição originava-se da edição crítica que ela havia preparado, e cito, dentro do plano de publicação dos textos do Espólio 3 da Biblioteca Nacional de Lisboa, elaborado pela equipa Pessoa, coordenada pelo professor doutor Ivo Castro. Guiada pelo linguista português e por sua afirmação, e aí é o Ivo Castro dizendo: Pessoa existe nos seus papéis. Só resta uma forma de até ele chegar: lê-lo. Ler o que escreveu, mas ler o que ele efetivamente escreveu. A professora brasileira conheceu, pelas mãos do Ivo Castro, pela primeira vez, alguns documentos do espólio pessoano. E como ela mesmo conta, palavras dela, pela primeira vez desconfiei do rigor com que se haviam preparado os textos para a primeira edição da Ática, não é? De março a junho de 87, em Lisboa, esteve aqui na Biblioteca Nacional, diariamente, no afã de ler efetivamente o que Álvaro de Campos havia escrito. Iniciava-se aí seu trabalho de crítica genética do material desse heterônimo. Para além desses 3 meses, após preparação da primeira versão da edição a ser publicada, retornou a Lisboa mais 6 meses para revisão de dados e mesmo com a edição crítica publicada pela imprensa nacional, a pesquisa não parou. Não vamos descrever aqui todas as fases desse longo trabalho, as dúvidas, as questões, mesmo as polêmicas à volta de escolhas feitas para a publicação, as críticas que recebeu e às quais respondeu. O que importa salientar é a motivação que a levou a realizar tudo isso. O desejo de depurar a leitura do que o poeta realmente escrevera, para que este voltasse ao leitor de forma mais completa, com versos verificados, poemas inéditos, dúvidas de escrita evidenciadas, problemas transparentemente expostos, levando-a, como ela diz, a quebrar o que já era uma tradição pessoana, a versão divulgada pela Ática e seguida com pequenos acréscimos por todos os outros editores. A novidade da edição era a inclusão de grande número de textos inéditos. E ela diz: outra inovação que mereceu reparo foi a minha nova leitura de 2 odes sensacionistas, Saudação a Walt Whitman e A Passagem das Horas, com nova organização e adição de textos complementares. Isso realmente deu muita polêmica. A edição brasileira reproduziu a versão da série menor dessa edição maior, na qual se reproduzem todos os poemas editados em 90, acrescidos de outros localizados mais tarde e ainda mais. Foi a primeira edição da poesia de Álvaro de Campos feita no Brasil, como ela diz, onde até agora tinha sido lançadas edições bastante incompletas. Vale lembrar as diferenças que Cleonice aponta entre os principais 4 poetas em pessoa, considerando os sentidos da visão e da audição. Sobre a visão, a professora explica que, após algum convívio com os textos pessoano, ela diz: a mancha tipográfica de seus poemas aproxima-os 2 a 2 pela sua regularidade, quase total em pessoa e absoluta em reis, correspondendo a uma quase sempre ou sempre rigorosa isometria, isorritmia, ou pela sua irregularidade quase total em campos e absoluta em caeiro, equivalendo a um quase sempre ou sempre total versilibilismo. Sob a audição, a diferença se confirma em relação ao ritmo e ao metro, diz ela. Um dos 4 só excepcionalmente faz versos brancos, Pessoa. Outro, excepcionalmente, os faz rimados e medidos, Campos. Os 2 últimos não usam rima em seus versos medidos, Reis, ou sem metro, Caeiro. Há 2 exceções, os poemas 16 a 19 de O Guardador de Rebanhos. Mas, naturalmente,
Só isso não basta para caminhar nessa floresta de textos. E a longa introdução busca explicar em detalhamento os critérios, as dúvidas e os problemas equidóticos. O trabalho reflexivo de Dona Cléo sob Pessoa estabeleceu no Brasil modos de ler sua obra tão vária e surpreendente. Tornou-o muito presente e provocou novas abordagens que podemos seguir em dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas desde a década de 70 do século passado, ou nos muitos estudos publicados por ex-alunos, muitos dos quais se tornaram professores em diferentes universidades do Brasil, fazendo ressoar sua voz num MISE na BIME. Para mim, especialmente, foi uma lição reveladora o trabalho crítico que fez sobre o poema Depus a Máscara e Vi-me ao Espelho. Aqui são imagens, nós podemos passar. Vamos agora ao poema, e eu peguei a foto do trabalho, de um artigo que eu vou citar aqui, do Caio Gagliardi. Na edição Aguilar Lemos. Aí na Aguilar, naquela edição Vinho, nós temos esse poema, mas sem haver espaçamento entre os versos, com uma pontuação que ignora os pontos de reticências, suspensão no início, e com duas modificações lexicais importantes. Então, nessa edição da Ática, nós lemos, eu já estou indo aqui para o meu final, depus a máscara e vi-me ao espelho. Era criança de há quantos anos? Porque é ponto, né, na edição da Aguilar. Não tinha mudado nada. É essa vantagem de saber tirar a máscara. É-se sempre a criança. O passado que foi, a criança. Depus a máscara e tornei a pô-la. Assim é melhor. Assim, sem a máscara. E volto à personalidade como a um términus de linha. Esse poema é datado na edição Aguilar de 18 de agosto de 34. E Dona Cléo, na sua edição, data corretamente, como consta no manuscrito, 11 de agosto de 34. Seja como for, poema que é elaborado, escrito, um ano antes da sua morte. Cleonice compara a versão tradicional com a que tem em mãos, no espólio 3, sob a cota 69,25. Diz ela: é um manuscrito a tinta azul, escrito de um lado só do papel. É dos mais legíveis, mas algumas palavras apresentam dificuldade de leitura. Uma delas é fica, lida como foi. Outra é normalidade, lida como personalidade, ambas alterando o sentido do verso. Outras divergências se encontram menos aceitáveis, porque não trazem problemas de leitura, que consistem em alterações da pontuação e do espacejamento entre as estrofes. Neste poema, que sempre me intrigou, pois não conseguia entender como o poeta tornava a pôr a máscara e ficava sem ela. Impressionaram-me de partida as mudanças feitas na pontuação. Ao descrever comparativamente as versões e ao corrigir a leitura dos dois verbos, e o professor Ivo Castro foi quem fez a correção fundamental do poema ao trocar no 10º verso a preposição sem pelo verbo ser, sou, a máscara, Cleonice faz a interpretação, a análise do poema. Não vou ler toda, porque é extenso, então só vou tirar algumas frases para vocês terem apenas uma ideia. Se cantara a vantagem de saber tirar a máscara, agora diz que torna a pô-la, é melhor. Assume-a, assim sou a máscara. E o último verbo que emprega reitera o movimento regressivo de tornei, agravado num presente durativo que não se sabe quanto durará. Volto, e volta aqui, ao que chama normalidade e compara a um término de linha. Assumida a máscara, esta é a sua normalidade. A ela volta, consciente de que nada haverá a percorrer para frente, pois ela é término de linha, mas consciente também de que, sem a possibilidade de prosseguir, resta-lhe a de seguir pelo imaginário, retomando o caminho de volta, despindo-se da máscara que se impôs e redescobrindo a criança no passado, que fica, que foi e será sempre seu. Ela continua naturalmente a análise, né, a defesa da mudança que foi feita no poema.
Assim, a edição brasileira de 99 dos poemas de Álvaro de Campos faz-nos ler o poema de outro modo, exatamente a versão corrigida, corrigindo a pontuação e os tais dois verbos. Então, passamos a ler assim: depus a máscara e vi-me no espelho. Era criança de há quantos anos? Não tinha mudado nada. É essa a vantagem de saber tirar a máscara. É-se sempre a criança. O passado que fica, a criança. Depus a máscara e tornei a pô-la. Assim é melhor. Assim sou a máscara. E volto à normalidade como a um términus de linha. Caio Gagliardi, professor de literatura portuguesa da USP, que está aqui conosco, vai apresentar a sua comunicação de tarde, o qual coordena um grupo de pesquisa pessoano Estranhar Pessoa, publicou em 2021, portanto bem recente, na revista Metamorfose da UFRJ, um artigo intitulado Quando o desmascarar não vai desmascarado. Carta do professor Antônio Nogueira à professora Cleonice Berardinelli. Nesse artigo ou narrativa ficcional, o articulista assume o pensamento e a escrita de um professor de ensino médio, um professor de liceu, fingidamente nomeado como Antônio Nogueira, né, os nomes do meio do Pessoa, que traz para a sala de aula esse poema pela versão da Aguilar, interpretando-o com entusiasmo junto à sua turma. Ao saber por um dos alunos que existe uma outra versão, constata de forma impactante que a mudança do sem máscara para sou a máscara derruba o edifício de sua interpretação, gerando uma crise hermenêutica. O professor defendera na aula que o sem a máscara determinava o paradoxo central da escrita de Campos. Por isso, não podia aceitar que fosse sou a máscara, imagem que trazia um apaziguamento interpretativo impróprio a Campos. E por isso, depois de muita reflexão e leitura dos agora dois poemas, resolve escrever a professora Cleonice Berardinelli. O texto está na revista Metamorfose, da UFRJ, e vocês, basta chamar o nome do Caio, vocês leem o texto na íntegra. Mas para que vocês tenham uma ideia, vamos ler aqui um pedacinho da carta que o Caio transcreve do professor Antônio. O que me intriga é justamente aquilo que apazigou a sua leitura, a ausência de incômodo na atual versão. A senhora possivelmente conhece o comentário que José Gil faz ao texto, em Fernando Pessoa, A Metafísica das Sensações, baseado na versão antiga do poema. Ali ele chama a atenção para a engenhosidade da composição a partir da ruptura de expectativa que o enunciado paradoxal, assim, sem a máscara, provoca no leitor. O duplo emprego do assim produz uma falsa impressão de normalidade, palavra empregada no verso seguinte, que tensiona a distinção antes clara entre essência e aparência. Ao chegar ao seu final, somos imediatamente forçados a reler o poema, e quando fazemos, nos damos conta de que a criança ou a infância, de um modo geral, não é simplesmente um porto seguro preservado pela máscara. O que me intriga é justamente aquilo que apazigou a sua leitura, a ausência de incômodo na atual versão. Fico pensando como Dona Cléo responderia à carta do professor Antônio Nogueira. Certamente acompanharia atentamente os argumentos, inclusive argumentos grafológicos. O professor coloca lá a grafia e compara a escrita das vogais. Talvez debatesse as suas opções críticas num artigo-resposta. Mas, já completamente afastada do espaço público, a destinatária não podia dialogar. O certo é que a difícil letra de Pessoa, Campos, aqui no caso, nos deixa em suspensão quanto a isso, tornando o poema um desafio de compreensão. Não à toa, outro escritor português, Carlos de Oliveira, chamou Pessoa um complicado pensador do sentimento. O instigante no confronto de versões desse poema
é ampliar a reflexão sobre a figura da criança e sua infância, não apenas na poética de Álvaro de Campos, mas para toda a sua poética e prosa em Desassossego. Questão que ressoa também em poetas posteriores, como Rui Belo, para quem Pessoa é o poeta vivo que me interessa mais. E eu tiro, então, de Rui Belo alguns versos de um longo poema que está publicado em Toda a Terra, de 1976. Diz Rui Belo: crianças, coisas quase apenas pensadas, coisas das quais se duvida às vezes, que a gente quase não sabe se são ou não são, que ora nos parece que são, ora que não são, que são vivas, vítimas talvez da dúvida, crianças pouco mais do que dúvidas, que estavam, que não estão aqui, que mesmo quando aqui estavam, não estavam aqui, que quando muito podem, talvez, ter aqui estado, ao vento, dentro deste verão. Para Pedro Serra, o tema da infância da criança na escrita beliana será um foco determinante de atenção, considerando que a infância é a face hipocrática da morte ou um outro seu nome deslocado. Também Adília Lopes, uma poeta leitora contemporânea, nos acompanha nisso, nessa leitura de Pessoa. Numa parede da sala de sua casa, cheia de brinquedos antigos, está grafado à mão um outro verso de Pessoa. Mas o melhor do mundo são as crianças. Estar na casa de Adília é estar nessa infância da linguagem que mostra, oculta, constrói, destrói. Mas isso é tema para cursos e outros estudos. O Pessoa, de Cleonice Berardinelli, é esse que continua a nos dizer o muito que fez e o muito que deixou em suspenso no pensamento, no verso e na vida. Entre essas duas margens, nossas leituras infindas e nosso pleito mais do que afetuoso, a mestra, que um dia, em 1987, afirmou: o que eu sinto é que não vou desaparecer. Vou ficar através dos meus ex-alunos. Diremos nós, de seus muitos leitores, comovidos por seu pensamento e por sua paixão literária. Obrigada. Bom, agora tomando o papel de mediador, eu tenho o prazer, então, nós articulamos exatamente para fazer uma progressão e temos, então, o prazer agora de ouvir nosso colega da UFRJ, professor Rodrigo Xavier. O seu título, O Esforço é Grande e o Homem é Pequeno, Cleonice Berardinelli e a Gênese dos Estudos Pessoanos no Brasil. O professor Rodrigo Xavier é professor associado da UFRJ, doutor em letras pela PUC, PUC Rio, com estágios pós-doutorais na UF, em Estudos de Literatura Portuguesa, e na Universidade de Chicago, 2015, em Estudos Germânicos. Foi professor da Universidade Católica de Petrópolis e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dedica-se aos estudos de literatura portuguesa, com especial ênfase na área de materialidade da literatura e nas relações literárias entre escritores portugueses e outros escritores pelo mundo. Contribui desde 2016 como professor e crítico Jerônimo Pizarro em projetos de investigação sobre Fernando Pessoa. Tem publicado artigos e ensaios em periódicos nacionais e internacionais e organizado dossiês temáticos. É de sua autoria Essa de Queiroz Intelectual, 2015. Organizou também Nelson Rodrigues, Literatura, Sociedade e Política, 2018, e Fernando Pessoa, Poemas mais publicados em vida, 2022. Bom dia a todos e todas. Agradecer imensamente ao Jerônimo Pizarro, ao Rui Souza pelo convite, pela montagem desta mesa, que é uma mesa tão importante. Eu, aliás, não me sinto a pessoa talvez mais indicada para estar aqui homenageando a Cleonice Berardinelli, visto que a Cleonice Berardinelli teve tantos alunos ilustres, né? E que são professores de uma emerência muito maior do que a minha. Mas, já que fui convidado, vou tentar honrar o convite da melhor maneira. O esforço é grande e o homem é pequeno.
Ao escolher o título desta breve contribuição, em ocasião tão ilustre, remeto-me à Mensagem, um dos textos mais estudados e comentados por Cleonice Berardinelli, que, aliás, preparou, organizou e apresentou rigorosamente uma edição brasileira, que teve por texto base uma versão corrigida pelo punho do poeta, aquela em que vemos as marginárias laterais manuscritas de Fernando Pessoa colocarem indúbio o seu mesmo texto. Índice que aponta para o cuidado e interesse demonstrado por Cleonice para com a gênese do poema, assim como fizeram antes dela, numa edição anterior, José Augusto Seabra e Maria Eliette Galhóes, em 93, e mais recentemente, com rigor quase arqueológico, Jerônimo Pizarro, Rui Souza, Carlos Pitelli e Nicolás Barbosa, escavando mensagem desde seu primeiro aviso. Embora não seja sobre edição de mensagem a minha contribuição, o mote é inspirado no primeiro verso de Padrão, terceiro poema de mar português, escrito por Pessoa em 13 de setembro de 1918, publicado 3 vezes por ele ainda em vida, antes de integrar mensagem definitivamente. Na Contemporânea de 22, em Leitura para Todos, Revista Brasileira, em 1926, e no Jornal Revolução, em 1933. A despeito das variações identificadas em cada uma das versões, o que me levou a convocar o verso para minha breve contribuição é a analogia que pode ser estabelecida entre a grandeza e a importância do navegador Diogo Cão, responsável por fincar o padrão das navegações portuguesas, importante, portanto, não só para a história da expansão portuguesa no mundo, como também para o entendimento do espírito de um povo cuja missão era ir para além do seu horizonte, e Cleonice Berardinelli, responsável por iniciar sistematicamente o estudo da obra de Fernando Pessoa no Brasil em missão de diálogo literário transatlântico. O verso escrito em Padrão aponta novamente, por analogia, para outras duas imensas tarefas para as quais o homem se vê pequeno diante delas. De um lado, Fernando Pessoa, tomado de um espírito fáustico, labiríntica e desassossegadamente, esforça-se por deixar como legado uma obra múltipla na autoria, diversa na forma, na temática, infinita na possibilidade de cruzamentos e abordagens, uma literatura inteira. De outro, Cleonice Berardinelli lança-se nesse oceano de papéis avulsos e fragmentos, dedica-se a uma obra abissal e interminável, de quase impossível catalogação, a um tempo em que essa tarefa, quase uma espécie de maldição, a de se colocar e a dedicar ao estudo de Fernando Pessoa, era ainda novidade no Brasil e não chegava a ser lugar comum mesmo em Portugal, nos anos de 50. Antes mesmo da obra de Fernando Pessoa começar a ser editada pela Ática, Cleonice, ainda com 28 anos de idade, em 44, teve seu primeiro encontro com um poeta, quando o professor Thierry Martim Moreira lhe apresentou, a partir da antologia de Adolfo Casais Monteiro, publicada pela Ática por ele 2 anos antes. Aliás, Thiers foi um dos pioneiros da recepção de Pessoa no Brasil, e 1944 não é coincidente, pois é o ano da publicação de Poetas Novos de Portugal, antologia em que Cecília Meirelles também apresentava o poeta em contexto editorial brasileiro. Entre o primeiro encontro com o poeta e a defesa da tese de livre-docência defendida na Universidade do Brasil, hoje o FRJ, foram 13 anos de leitura do poeta e preparação dos estudos inaugurais. E foi esse o primeiro grande passo para que ela, num futuro não tão distante, figurasse no seleto e distinto grupo de estrangeiros reconhecidamente especialistas na obra de Fernando Pessoa. A segunda sobre Pessoa defendida no mundo, atrás apenas da tese do português Jacinto Prado Coelho, texto incontornável, a tese de Cleonice ainda guarda aspectos desconhecidos mesmo aos que se dedicam ao estudo do poeta. Não tendo sido publicada, parte do seu conteúdo foi transformado em ensaios que foram sendo publicados juntamente com outros tantos textos da autora sobre Pessoa ao longo de 57 anos. As publicações de Cleonice em torno de Pessoa até a primeira década dos anos 2000 estão catalogadas na Pessoana de Blanco, que considera o repertório da brasileira de fulcral importância para a compreensão do fenômeno poético pessoano. Isso é uma citação do Blanco. A bibliografia editada por Blanco em 2008 conta com 62 entradas de Cleonice, colocando a brasileira entre os 10 ensaístas mais prolíferos da obra de Pessoa no mundo.
em uma lista liderada por João Gaspar Simões, 142 entradas, seguida de Eduardo Lourenço, 91 entradas, Tereza Rita Lopes, 83 entradas. Em 2004, Cleonice reuniu os estudos sobre Fernando Pessoa no volume já comentado pela professora Ida Alves, sob o título de Fernando Pessoa, Outra Vez Te Revejo. Sigo aqui uma cronologia que vai até 1960 apenas, pois quero enfatizar o momento da concepção da tese. Entre 57 e 60, há 4 textos publicados por Cleonice sobre a poesia de Fernando Pessoa. O primeiro texto, de 57, é sobre Mensagem, poema que futuramente seria editado por ela no Brasil, como eu já comentei, e o qual Cleonice afirmava ser a mais portuguesa das obras de Fernando Pessoa. É fato curioso, Mensagem não ser um texto integralmente trabalhado na tese. Ela não trabalha Mensagem na tese. O texto de 58 aparece na Antologia Poética de Mário de Sá Carneiro, organizada por ela e publicada pela Agir, e se trata de um ensaio que aborda as relações pessoais e literárias entre Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Esse texto de 58 rendeu uma nota de João Gaspar Simões no texto intitulado Indícios de Sá Carneiro, publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil de 23 de novembro do mesmo ano, no qual Simões diz que Cleonice cometeu equívocos anacrônicos ao incluir o suprarrealismo de André Breton às mensagens europeias que os de Orfeu queriam comunicar à nação portuguesa. Importante essa primeira intervenção a partir da leitura de um português. Quer dizer, desde o primeiro momento em que Cleonice aparece numa cena, né, de leitura de Pessoa, ela já recebe uma crítica do Gaspar Simões num jornal. Essa crítica foi publicada primeiro aqui em Portugal e foi reproduzida num suplemento literário no Brasil. Isso é só um adendo para mostrar como é que Cleonice estava, né, dialogando já desde o primeiro momento que ela estava estudando Pessoa com outras forças leitoras de Pessoa pelo mundo. O texto de 59 é um artigo publicado em uma separata da Revista Brasileira Ibérida, que vocês veem aqui em tela, originalmente subcapítulo de sua tese intitulado Observações sobre a Língua Poética de Fernando Pessoa. Em 1960, um outro subcapítulo da tese é publicado agora integralmente sob o título A Presença da Ausência em Fernando Pessoa, no número 272 de Ocidente, revista portuguesa mensal, fundada por Álvaro Pinto em 38, reconhecido editor de revistas literárias em Portugal e também no Brasil. Isso é um dado importante, porque o Álvaro Pinto foi fundador da Águia, né, em 1910, foi um dos criadores da Renascença Portuguesa e, juntamente com Tasso da Silveira no Brasil, ele editou uma revista muito importante do modernismo, A Terra de Sol, entre 24 e 25, que é uma revista modernista muito, muito interessante. E eu acho o Álvaro Pinto interessante porque o Álvaro Pinto tinha uma relação muito próxima com Pessoa, né? Trocou correspondências com Fernando Pessoa entre 12 e 14, e essas cartas foram publicadas em 44 na mesma revista Ocidente, em que 16 anos mais tarde a Cleonice vai publicar o segundo texto oriundo da sua tese, né? Cogitamos, pois, distanciados do contexto, que, defendida a tese, se considerarmos no mínimo o ineditismo da mesma para o Brasil, Cleonice viria a publicá-la. E não foi o que aconteceu. O motivo principal consistiria numa postura autocrítica da própria autora, que detectara suposta obsolescência na metodologia utilizada por ela no corpus. Àquela altura, fins da década de 50, a escola estilística espanhola, formada pela tríade Dámaso Alonso, Amado Alonso e Carlos Bossonho, cedia espaço à crescente influência do estruturalismo francês, que logo viria a dominar as análises literárias na década de 60 no Brasil. Cleonice, então, optaria por desmembrar a tese futuramente em textos avulsos, publicados entre 65 e 99. Pode ter havido, quem sabe, também alguma influência das críticas de Jacinto do Prado Coelho apresentadas na segunda edição de sua Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa, a segunda edição é de 61, destacando-se 2 pontos principais da crítica: a justificação da dicotomia matéria-forma empregada por Cleonice ao longo da tese e a aplicabilidade da expressão febre de além para representar o cerne espiritual da poesia pessoana. Eu poderia aqui me debruçar sobre a questão
do Jacinto Prado Coelho, que, aliás, já foi muito trabalhada pelo Carlos Pitella no texto dele sobre a tese de Cleonice, publicado em Genuína Fazendeira. Entretanto, seria mais um exercício de análise dos argumentos para defender a tese da Cleonice do que, de fato, um trabalho de indicação da importância da tese para a recepção do Fernando Pessoa no Brasil. Então, eu entendo que a defesa da tese ela vai se estruturar por outros argumentos que eu vou tentar apresentar aqui. Vamos a eles. O primeiro argumento é, para além do pioneirismo, o protagonismo da Cleonice ao defender a tese em 58, né? Pois ela é, a tese, um dos primeiros trabalhos de livre docência de mulheres no Brasil, o que em si já não é pouca coisa. Um segundo argumento, e arrisco-me dizer o mais importante, Cleonice não recorre demasiado à teoria e à crítica. Pode passar, Rui, por favor. Obrigado. Isso aqui a Cleonice, é um texto em que a Cleonice ela foi premiada com uma bolsa, né, em 59, para vir estudar os papéis aqui na Biblioteca Nacional. Ela ganha essa bolsa em 59, depois da defesa da tese. Então, portanto, até a defesa da tese ela não tinha tido contato com originais de nenhuma maneira, e essa notícia sai num periódico brasileiro, né? Então, faço uma pequena interrupção só para explicar a imagem. Rui, eu acho que pode passar. Aqui a capa da tese e o índice da tese. Bom, eu vou voltar um pouquinho porque acabei me perdendo aqui. O segundo argumento para a defesa da importância da tese, e arrisco-me dizer o mais importante, é que Cleonice não recorre demasiado à teoria crítica, ainda que demonstre incontestável erudição. Ela vai aos poemas, parte de pessoa, e isso confere à tese um caráter de vanguarda sobre a própria crítica, que talvez tenha tardado em reconhecer que o poeta, lúcido e atento à crise da linguagem que marcava seu tempo, escreveu para o seu tempo, mas não só, pois parece ter intuído que era preciso também deixar portas abertas no futuro. Não fosse isso, talvez não tivesse dedicado tanto a escrever também teoria estética e crítica literária. Cleonice pensa com pessoa e não pensa sobre pessoa, como muito bem destacado na quarta pelo Paulo de Medeiros, pensar com pessoa, né? O que me remete imediatamente ao texto do historiador norte-americano Karl Schorsky, Thinking with History, publicado em 1998. É um texto seminal do Schorsky, que também escreveu Viena, Fim de Século, né, que é um dos textos mais importantes para se entender a modernidade de Viena, deslocando um pouco aquela ideia de modernidade de fim de século apenas localizada em Paris. E esse texto do Karl Schorsky, Thinking with History, aponta justamente para se pensar com a história e não se pensar sobre a história, né? E analisa os poemas de Pessoa, então, estudados, estabelecendo profunda e alargada leitura de temas até hoje fulcrais da poética pessoana, a saber, todos esses temas estão na tese: sonho, solidão, desassossego, mistério do mundo, uma ideia de morte, angústia metafísica, a busca do eu, abulia, cansaço, tédio, silêncio, e o mais sintetizador dos temas, do ponto de vista de um olhar universal e moderno sobre pessoa, a presença da ausência. Um terceiro e não menos importante argumento para a importância da publicação da tese é a aplicação de um método quantitativo-qualitativo que permitiu a Cleonice analisar, sob uma perspectiva funda e forma, os poemas pessoanos. E aí eu ressalto, né, que é aquela imagem que a gente viu anteriormente, que a Cleonice até então não tinha estado em contato com os papéis. Poesia Poética de Fernando Pessoa tem 362 páginas e está dividida em duas grandes seções. A primeira, Temas e Constantes, dividida em 4 capítulos: A Febre de Além, As Raízes do Desassossego, A Fuga do Real e Nada Vale a Pena. E a segunda seção, Língua e Estilo, dividida em 3 capítulos: Linguagem, Processos Poéticos
ritmo e metro. Acho que agora é... Obrigado, Rui. Abre-se com um belíssimo e instigante poema de Goethe, que eu vou trazer no final, que será retomado na conclusão pela autora e que merece atenção numa outra oportunidade. Como já mencionado, a opção de Cleonice se deu pelo desmembramento dos textos da tese. Contudo, há partes que não foram publicadas por ela nesses outros textos que ela foi seccionando. E há pontos de força que também não foram exaustivamente trabalhados pela própria Cleonice depois da tese. De alguma maneira, esses pontos de força foram descontinuados, pelo menos do ponto de vista da análise direta. Vários desses pontos de força mereceriam destaque, mas por questões de concisão, eu vou apresentar apenas aqui um aspecto invariavelmente plural e complexo, que por uma feliz coincidência dialoga, creio eu, com alguns dos ilustres colegas que estiveram aqui desde segunda-feira. A busca do eu, que compreende, consequentemente, a discussão sobre a dessubjetivação por intermédio de um mecanismo que Cleonice denominará a presença da ausência, nele estão implicados uma relação, no meu entendimento, centrífuga e centrípeta de outros temas que estão também presentes na tese, alguns destes, nomeadamente, presentes nos textos do próprio Pessoa. O mistério do mundo, a febre de além, a angústia metafísica, a ideia de morte e as raízes do desassossego. E aí, eu vou para um trecho da tese, que tem um trecho também de um poema de Álvaro de Campos, Os Antigos Invocam as Musas. Esse poema é de 3 de janeiro de 1935. Quantas vezes me tenho debruçado sobre o poço que me suponho e balido, para ouvir um eco, e não tenho ouvido mais que o visto, o vago alvor. E aí vai dizer Cleonice sobre esse trecho. Nesta busca de si mesmo, são 3 as atitudes de pessoa. Numa é o analista lúcido que se afirma ou nega, que se exalta ou apouca, de olhos bem abertos para a vida. Noutra, uma névoa de sonho de semiconsciência cerrara-lhe as pálpebras, tira a nitidez, cerra-lhe as pálpebras, tira a nitidez dos contornos. Na terceira, o ele busca no próprio ser, é o seu sentido transcendente. Então, tá aí a busca do eu, né, e ela começando essa análise já em 58, né, um tema muito central mesmo da poética da pessoa. Ainda que a tese de Prado Coelho apresente a questão do heteronimismo, em Cleonice eu percebo que alguns desses pontos de força que giram em torno dessa questão ontológica central, a busca do eu, e que ainda é motivo de inquietação por parte de quem se atreve na aventura, compõem uma certa dinâmica que, afinal, foi de alguma maneira estudada por muitos críticos em anos mais recentes, mas a qual Cleonice não retornou sistematicamente, ainda que estivesse tudo lá em 58. Essa dinâmica pode ser entendida como uma gênese problematizadora do que se denominaria no futuro desassossego pessoano, não só aquele presente nos fragmentos do livro, mas perceptível também como um ethos poético, pois está presente esse desassossego em outros textos, como nos fragmentos do Fausto, por exemplo. Proponho apenas um exercício na certeza de que eu vou falhar e chegar em algum lugar. É possível perceber na leitura da tese que os pontos de força que são organizados de maneira esquemática em capítulos por Cleonice constituem peças de um tal mecanismo, recorrendo a uma imagem usada por José Gil, que eu entendo ser um mecanismo que tem em seu eixo principal o heteronimismo, e esse mecanismo gera uma força centrífuga e centrípeta, porque, para indagar o eu e para problematizar o eu, é preciso que se saia, que se gire essa roda, que se deite fora o que está no centro, para que posteriormente se faça um movimento inverso, que aparentemente não resultará em sucesso contrário. Ou seja, jogar, fragmentar o eu, fraturar o eu heteronimicamente, e depois tentar voltar a uma unidade é impossível.
Esse eu buscado nunca se reconstituirá senão pela transfiguração, pela produção de outras presenças, como disse o professor Paulo de Medeiros, algumas até blasfemosas, como a mosca, né? A presença, a mosca Deus, ou alguma coisa assim. Mas não tenho mesmo como avançar nisso e vou me ater ao texto de Cleonice, que já dá algumas pistas para essa coisa que eu estou chamando de mecanismo centrífugo centrípeto. Na busca do eu está implicado que se tem acesso, talvez, pelo também tema da tese, o vício de pensar, acesso ao mistério do mundo, que podemos chamar aqui de Deus, com todas as aspas. Como mistério é insondável, incomunicável, incompreensível, a única atitude encontrada para tentar pensar como se opera a continuidade da busca pelo mistério é justamente recorrer ao silêncio. E aí temos a segunda imagem. Rui, a segunda imagem. O mistério do mundo, o íntimo horroroso, desolado, verdadeiro mistério da existência, consiste em haver esse mistério. Esse é um fragmento do Fausto. Todo mundo de seres e relações é o incipit, né, desse fragmento, e esse texto é de cerca de 1913. E a Cleonice vai comentar esse fragmento. Para um ser essencialmente pensante como pessoa, sempre a inquirir e a propor soluções cuja poesia segue frequentemente a marcha ondulatória da reflexão, a aceitação do mistério é a própria negação. Pois que é o mistério, senão o que se não capta pela inteligência? Talvez por isso se acompanhe de silêncio, negação do som, e de noite, negação da luz. E por acaso o Paulo falou exatamente dessas duas coisas, né? Da obscuridade e do silêncio, na palestra dele. Quer dizer, a Cleonice estava falando disso também lá em 58. Do outro lado, já na célebre Febre de Além, que gerou muita polêmica, perceba a possibilidade de pensarmos uma aproximação com a sensação consubstanciada pelo termo romântico Sehnsucht, um anseio pelo infinito, o anelo, de alguma maneira evocando as imagens do sonho, da névoa, que leva essas vozes líricas a uma repetição, ao perene tender, ao Streben romântico, a angústia metafísica, cujo resultado é outro conjunto de temas presentes na tese: tédio, abulia, cansaço, solidão, temas tão recorrentemente estudados, por exemplo, pelo José Gil nos textos dele. Sensações estas, tédio, abulia, cansaço, solidão, que culminam na ideia de morte, no aniquilamento, no maelstrom, no abismo. E aqui tem um outro trecho da tese em que há um outro poema do Álvaro de Campos, Esta Velha Angústia, poema de 16 de junho de 34. Esta velha angústia, esta angústia que trago há séculos em mim, transbordou da vasilha em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos em estilo de pesadelo sem terror, em grandes emoções súbitas, sem sentido nenhum. Transbordou. Não sei como conduzir-me na vida com este mal-estar a fazer-me pregas na alma. Se ao menos endoidecesse deveras, mas não. É este estar entre, este quase, este poder ser que, isto. Difícil deixar essa breve contribuição sem conclusão, mas creio ser quase autoexplicativa a importância decisiva da tese de Cleonice Berardinelli para os estudos pessoanos no Brasil. O esforço dela foi grande e não foi em vão, ou não estaria aqui hoje a celebrá-la a não menos grande Dona Cléo. No mais, deixo-vos com Goethe, cujo poema de alguma maneira faz justiça a eu estar ocupando um lugar neste colóquio. Este poema é a epígrafe da tese da Cleonice Berardinelli e, obviamente, eu não vou lê-lo em alemão, que eu não tenho esta competência, vou ler a tradução portuguesa. Parábola. Poemas são como vitrais pintados. Se olharmos da praça para a igreja,
tudo é escuro e sombrio. E é assim que o senhor burguês os vê. Ficará agastado? Que lhe preste. E agastado fique toda a vida. Mas vamos, vinde vós cá para dentro, saudai a sagrada capela. De repente tudo é claro de cores. Súbito brilham histórias e ornatos, sente-se um presságio neste esplendor nobre. Isto sim, que é para vós, filhos de Deus. Edificai-vos, regalai os olhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo, por essa leitura também, fazendo um vertical aí da tese de Dona Cleonice, mostrando realmente que trabalhou numa época, né, com um determinado instrumental, com uma determinada metodologia, e, mesmo assim, foi ao centro, né, de muitas questões importantes e que até reverberaram aqui nas mesas deste colóquio, neste ano, né, de 2023. Ele falou não mereceria estar aqui, etc., mas, pelo contrário, tinha que estar mesmo aqui, porque a mesa foi pensada para mostrar também as gerações. Me separa deles cerca de 15 anos. E, naturalmente, eu não fui orientanda da professora Cleonice, mas fui aluna da professora Cleonice. E o Rodrigo hoje trabalha na UFRJ, está trabalhando com pessoa, ela certamente ficaria muito contente de ver na sua casa uma pessoa, um estudioso, né, da obra Pessoa, né? E a Sofia mais nova aqui, acho eu, né, entre o Rodrigo e eu acho que não sei, estão próximos aí, mas a Sofia foi orientanda da Cleonice, exatamente trabalhando com Sofia de Mello, Brian Andressen e Adília Lopes, mostrando como a professora Cleonice não se negava a ir a jovens escritores, a novos escritores, né, que muitas vezes ela ainda não tinha uma leitura determinante. Isso mostra a generosidade, sim, que marcou sempre esta figura intelectual. Bom, passamos então a ouvir uma voz, muitas vozes, de Sofia de Souza Silva. Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado pela PUC-Rio, onde a dona Cléo também trabalhou, por isso é que foi orientadora dela, com tese sobre as obras de Sofia de Mello, Brian Andressen e de Adília Lopes. Desenvolveu pesquisa de pós-doutorado na Universidade do Porto e é colaboradora do Instituto de Literatura Comparada Margarida Lousa e membro da rede de pesquisa Lira Compoetsky. Publicou Fernando Pessoa, Para Descobrir, Conhecer e Amar, no Rio de Janeiro, em 2016, uma antologia, e na mesma editora organizou o volume Aqui Estão as Minhas Contas, antologia poética de Adília Lopes. Obrigada, Ida, pela apresentação e por já introduzir dessa maneira assim, o meu lugar em relação à dona Cleonice e a generosidade dela também do que eu pretendo falar. Bom, eu começo por agradecer a organização dessa Semana de Estudos Pessoanos, realizada nesse período tão especial, logo depois do Dia de Camões, 10 de junho, na semana do aniversário de nascimento de Fernando Pessoa. Agradeço à Cátedra Pessoa, da Universidade dos Andes, ao CLEPUM, a toda a equipe de voluntárias da semana que está nos acompanhando aqui, e a equipe da Biblioteca Nacional, em particular a doutora Carla Araújo, que ao longo desta semana se empenhou em resolver um problema técnico causado pelo fato de eu ter trazido uma tecnologia velha, o DVD. Enquanto o papel atravessa séculos, e como diria o Sá de Miranda, ainda nos canta do bom tempo antigo, o DVD não durou nem uma década, né? Esse filme é lançado em 2014, já foi uma dificuldade. Bom, saúdo os colegas e os amigos e as amigas que estão aqui, o público presente. Quero saudar também a Ida Alves, que organizou essa mesa, ao meu colega Rodrigo Xavier, que são as pessoas que dividem aqui essa homenagem à nossa grande mestra,
E quero registrar um agradecimento muito especial ao Rui Souza e ao Jerônimo Pizarro pela iniciativa de incluir nessa semana esta mesa de homenagem à professora Cleonice Berardinelli. Muitos de nós, especialmente os professores brasileiros de literatura portuguesa, somos devedores do trabalho da professora Cleonice. E uma ocasião como esta, aqui em Lisboa, nos dá a oportunidade de expressar a nossa gratidão. A nós, que sobrevivemos à professora Cleonice, cabe dar o nosso testemunho dessa presença luminosa, como a ela se referiu Eduardo Lourenço, no volume Genuína Fazendeira, que a Ida Alves mostrou aqui. Para falar dessa presença real, viva, e que parece que se tornou ainda mais objeto de atenção na sequência de uma pandemia em que precisamos nos fechar e nos limitar a ouvir vozes e ver imagens transmitidas à distância, para falar, enfim, da presença da professora Cleonice, estudiosa de Fernando Pessoa, como Ida e Rodrigo já mostraram, quero me concentrar não nos seus ensaios, prefácios, nas edições que preparou, mas especialmente no seu rosto, na sua presença física, na sua voz. Intérprete musical dos versos, como diz ainda uma vez Eduardo Lourenço, Cleonice Ceroa da Mota Berardinelli impressionou e cativou sempre, e sobre ela escreveram alguns dos maiores escritores da nossa língua, entre os quais o próprio Eduardo Lourenço, mas também Manuel Bandeira, que chegou a vê-la no teatro. Quando iniciava a carreira no magistério superior, como assistente do catedrático Thierry Martins Moreira, Cleonice encenou Gil Vicente. Segundo me foi contado pela própria, ela começou os ensaios ainda como estudante ou como assistente do professor, e quando foi efetivada como professora, quis abandonar o elenco, já que era um elenco de estudantes. Mas o professor Thiers pediu que ela continuasse, porque poderia ajudar os demais estudantes com as dificuldades com o texto vicentino. Já revelando, então, a atenção total às nuances da fala que a acompanhariam sempre, de que a Ida falou também, né? Lembro-me de ouvi-la contar sobre um estudante de direito que integrava o elenco e que, no alto da feira de Gil Vicente, lia com pausas entre as 3 palavras os versos finais da seguinte estrofe. Vocês me perdoam, vou tentar ler uma estrofe de Gil Vicente. Lá vem ao redor das vinhas compradores a comprar, samica, ovos e galinhas. Mas o estudante lia assim, desculpa. Lá vem ao redor das vinhas compradores a comprar samica, ovos e galinhas. Ao que ela o interpelava para lhe explicar que samica queria dizer talvez, e por essa razão a entonação precisaria ser diferente. Mas quer dizer, ela dizia que ele tinha que dizer assim, comprar samica, ovos e galinhas, né? O que será que ele ia comprar, né? Samica, ovos e galinhas. Mas as instâncias da professora Cleonice de nada valeram, porque no dia da peça, não só o estudante manteve a pausa, como disse e apontou convicto, samica, ovos e galinhas. Não sei se a frustração da professora foi maior ou menor, pelo fato de que, segundo ela, ninguém do público percebeu. E talvez até tenham saído de lá com vontade de comprar samica, né? Do sucesso da representação nos dá testemunho justamente Manuel Bandeira, que começa por relembrar a sua própria relação com o Teatro de Gil Vicente. Isso é uma crônica que ele publicou no jornal Amanhã e que depois reuniu no volume Andorinha, Andorinha. E eu cito Manuel Bandeira. Tenho lido e meditado muitas vezes o Alto da Alma. Nunca senti embotada a ponta delicada da estética emoção que a cada verso me vai direito ao coração todas as vezes que o leio. E falando especificamente sobre a representação dos estudantes na Faculdade de Letras, Bandeira diz: pois apesar disso, fiquei surpreendido, deliciosamente surpreendido, quando senti os olhos umedecidos ao ouvir as primeiras palavras do anjo custódio, o da espada, como diz o primeiro diabo do alto. E leio, então, a citação de Gil Vicente, que faz parte do Alto da Alma, que era o texto dito pela professora Cleonice. Alma humana formada de nenhuma coisa feita, muito preciosa, de corrupção separada e esmaltada naquela frágua perfeita, gloriosa. O anjo era lindo, Mademoiselle Ceroa da Mota. Falava com a dupla autoridade da fé e da poesia.
Fim da citação. Assim, um dos primeiros poetas a louvar Cleonice Ceroa da Mota, então, né, destaca justamente a sua fala e a sua presença cênica já nos anos 40 do século XX. Algumas décadas mais tarde, o mesmo Manuel Bandeira, agora colega professor na faculdade, convidou a apresentar um programa de rádio sobre Camões. E sobre este, escreve em 1963, uma crônica depois reunida no volume Colóquio Unilateralmente Sentimental. Cito Bandeira. Chama a atenção do público, especialmente da mocidade das faculdades de Filosofia e Letras e dos cursos secundários, para o programa irradiado aos sábados, às 15h45, pela Rádio Ministério da Educação, e que está a cargo da professora Cleonice Berardinelli, assistente da Cátedra de Literatura Portuguesa. Cleonice veio da Faculdade de São Paulo, onde foi aluna de Rebelo Gonçalves, Fidelino de Figueiredo e Ungaretti. Que mestres! Aproveitou bem e é hoje, por sua vez, uma das glórias do nosso magistério. A sua tese para a docência é um dos melhores trabalhos que se tem escrito sobre Fernando Pessoa. E Bandeira conclui com uma fórmula muito sua. Meus amigos, meus inimigos, aos sábados, às 15h45, sintonizem, pois, os seus rádios com a PRA2 e ouçam Camões, poeta de todos os tempos, na voz bonita e no comentário claro e sábio de Cleonice Berardinelli. É interessante pensar que, nesse tempo, antes do golpe militar de 1964, que instaurou a ditadura no Brasil por 21 anos, Darcy Ribeiro era ministro da Educação e Cleonice Berardinelli lia Camões na rádio do Ministério. Muito mais recentemente, em 2014, em tempos novamente democráticos, foi lançado o filme O Vento Lá Fora, do qual, né, Ida já falou, dirigido por Márcio Debelian e composto quase exclusivamente da gravação de leituras de poemas de Fernando Pessoa pela professora Cleonice, em conjunto com a cantora Maria Bethânia. A cantora é conhecida por incluir poemas de Pessoa nos repertórios dos seus shows de música e chegou a gravá-los no disco Rosa dos Ventos, de 1971. No filme, no entanto, a intérprete experiente dá lugar à aluna da professora Cleonice, a quem trata mesmo por professora e senhora ao longo de todo o filme, que, como observou a crítica, é tanto um filme sobre Fernando Pessoa quanto um filme sobre Cleonice Berardinelli. Nesse trabalho de leitura em voz alta, feito pelas duas, destaco a voz colocada da professora Cleonice, com S's e R's bem pronunciados, numa forma um pouco distinta da sua voz de conversa habitual. A sua pronúncia das palavras todas, as suas pausas, suspensões, o modo como a métrica era algo internalizado para ela, o modo como apenas consulta o texto no papel, tirando muitas vezes os olhos da folha e dirigindo-se ao público, a sua firmeza nas orientações de leitura dadas a Maria Bethânia. A sua leitura trata o poema como partitura, que precisa ser interpretada com justeza, com a emoção na dose certa, sem exageros, sem projetar sobre o poema aquilo que ele não é, e sem diminuí-lo numa leitura blasé que tendesse mais à prosa do que ao verso medido. Ler para ela é não só escandir, é quase solfejar. Um exemplo que se tornou conhecido na divulgação do filme é o poema Prece, de Mensagem, de que leio a primeira estrofe. Se vocês procurarem no YouTube esse filme, Vento Lá Fora, o que vai aparecer é essa parte, sobre o poema Prece. A primeira estrofe do poema Prece diz: Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Pelo contrato métrico, o poema pede um decassílabo no último verso desta quadra, onde se tem um verso de 9 sílabas, o mar universal e a saudade, né? Mas nem passa pela cabeça de Cleonice forçar a separação entre as vogais E e A no verso, o mar universal e a saudade. Isso é totalmente descartado. Para ela, é claro que é a palavra saudade que precisa ser lida com 4 sílabas. A exemplo do que ocorre por vezes na lírica de Camões, por exemplo, no soneto Aquela Triste Lê da Madrugada, e o que ocorre num verso do canto 3 dos Lusíadas, no episódio de Inês de Castro, de que leio a estrofe 126. Traziam-na os horríficos algozes ante o rei já movido à piedade.
mas o povo, com falsas e ferozes razões, a morte crua o persuade. Ela, com tristes e piedosas vozes, saídas só da mágoa e saudade, do seu príncipe e filhos que deixava, que mais que a própria morte a magoava. Tendo escrito um ensaio intitulado Os Lusíadas e Mensagem, um jogo intertextual, no qual analisa e discute a interlocução entre os dois poemas, parece que Cleonice Berardinelli via também essa relação no nível das sílabas, e é possivelmente daí que vem a sua certeza de que a pronúncia correta do verso é o mar universal e a saudade. Em seu livro Vozes Plurais, Filosofia da Expressão Vocal, a filósofa italiana Adriana Cavarero estuda o que acredita ser um esquecimento da voz associada ao corpo e ao feminino, pense, por exemplo, no Canto das Sereias, né? A partir da tradição metafísica ocidental. Podemos pensar no diálogo Ion, de Platão, frequentemente referido por ser o texto em que se tematiza a ideia de inspiração. Mas podemos pensar nesse texto também como testemunho da substituição de uma cultura oral, em que a poesia tem uma posição central, por uma cultura do desprezo pela poesia e pela voz. É o nascimento da metafísica. Platão critica constantemente em seus textos a feitura de grandes discursos, propondo sua substituição por diálogos conceituais. Critica, sobretudo, a emoção associada à voz, preferindo a esta o tom distanciado do conceito. Sócrates menospreza Íon, cuja arte consiste em dizer com verdade os versos homéricos, pelo fato de que o intérprete desconhece temas como as artes da guerra e outras cantadas por Homero. Mas o que significa uma sociedade em que a arte não era vista como cópia de uma cópia, mas onde o peso da palavra no corpo da voz é valorizado em sua singularidade? Adriana Cavarero segue Hannah Arendt na análise das respostas dadas pela tradição ao fato de sermos seres condicionados. Vivemos neste planeta e contamos com uma série de condições que não fazemos e nem controlamos. As respostas tradicionais a este fato se dão pelas atividades da vida ativa, labor, trabalho e ação. Sem querer me estender, diria que em A Condição Humana, o livro de Arendt, o labor é a atividade pela qual produzimos o necessário para permanecermos vivos, como na lida diária da agricultura de subsistência, por exemplo. O trabalho é a atividade humana que produz um excesso, fazendo do presente uma doação para o futuro, em obras, como ruas, cidades, leis e obras de arte também. E a ação seria a única atividade que dirigimos aos outros humanos pelo agir em conjunto e pelo discurso. A ação, segundo Arendt, é decorrente do fato de que não há apenas humanidade, mas seres humanos, todos diferentes entre si. A política pertence à esfera pública, à esfera do aparecer, como ensinou Maquiavel, onde os indivíduos se manifestam na sua pluralidade. Enquanto que Hannah Arendt e a tradição enfatizam a ideia do logos no discurso, para Adriana Cavarero, a voz seria o próprio da ação política. A seu ver, não é por acaso que Aristóteles define o homem como animal político. Isso ocorre justamente por ser um animal capaz de logos, né? São as duas definições. Mas para Cavarero, o logos não pode esquecer a voz, pois a voz revela. É pela voz e não pelo nome que Julieta reconhece Romeu. Por ela sabemos quem fala. O que pode significar, então, o trabalho de uma professora e crítica em que a voz, em que a leitura em voz alta tenha um papel tão preponderante? Em que essa arte trágica que desaparece logo depois de feita seja tão marcante, ou no trabalho de uma intelectual que empreste a sua voz a tantos poetas, dramaturgos heterônimos. E ainda que tenha sido ela, por sua vez, a partir do entrelugar latino-americano, como descreveu Silviano Santiago, afinal a professora Cleonice trabalhou sobretudo fora de Portugal, a partir da América Latina, e que tenha sido ela a criadora de uma escola de estudos portugueses no Brasil, acolhendo sob a sua batuta tantas vozes. Parece que a voz dá uma forma de inteligência profunda e generosa. Profunda pelo que revela de conhecimento da poesia,
e generosa pelo modo como o partilha com os ouvintes, alunos, espectadores. Um poema bem dito é capaz de interpelar quem o ouve, como se fosse um segredo que está sendo dito em particular para aquela pessoa naquele exato momento. Um poema bem dito é fácil de decorar, com muito mais frequência passa a fazer parte da vida de quem o ouve, chama-o a mudar de vida. Lembro aqui o caso de um vídeo que circulou na internet no ano de 2016, no qual um menino, em evidente situação de vulnerabilidade social, na cidade de Salvador, recitava, com profundo conhecimento das nuances, o poema José, de Carlos Drummond de Andrade. O brilho da sua recitação e o orgulho com que a fazia contrastavam radicalmente com o analfabetismo funcional que assola o sistema brasileiro de ensino, como lembrou José Miguel Wisnik num comentário a essa cena. A capacidade que Cleonice revela de ouvir os versos, mas também de ouvir a singularidade e a diferença, é uma lição encarnada que bem pode ter colhido nos poetas da sua vida, como Fernando Pessoa, em cuja obra o ouvir adquire enorme importância. Relembro o mestre Caeiro dizendo no poema 10 do Guardador de Rebanhos: nunca ouviste passar o vento. Trata-se de saber ouvi-lo, sem atribuir-lhe sentidos que não estão ali. Lembro ainda a ode de Ricardo Reis, que começa com ouvi contar que outrora, quando a Pérsia, na qual as notícias da guerra chegam através do ermo vento. E o heterônimo pessoano convoca a uma posição singular e corajosa, continuar a jogar xadrez, ou talvez a ler, escrever e dizer poesia, enquanto a hora da morte e a certeza desta se aproximam nos tempos mais sombrios. Frequentemente, quando leio na Universidade Federal do Rio de Janeiro estes versos de Ricardo Reis, os estudantes reconhecem a nossa própria situação, lendo e discutindo sobre poesia, enquanto a polícia faz operações na vizinha Favela da Maré e distribui tiros que, não raro, deixam vítimas fatais. Por vezes, os estudantes se recriminam por essa posição. É muito difícil suportar a dignidade própria da poesia. Nesse aspecto, é curioso pensar no extraordinário feito de Cleonice Berardinelli, professora de literatura portuguesa na Universidade Brasileira, ao longo de um tempo de democracia, quando Manuel Bandeira por 2 vezes escreveu sobre ela, ditadura militar no Brasil e em Portugal, salazarismo de um lado, integralismo de outro, até chegar ao tempo das cotas para a escola pública e das cotas raciais, que finalmente vieram trazer à universidade a diversidade de pensamento e de experiências que a professora Cleonice saudou com alegria. Para terminar, lembro o depoimento de um ex-aluno seu, professor Fred Góes, nos tempos logo posteriores ao ato institucional número 5, promulgado em dezembro de 1968 pela ditadura militar e que instaurou de vez a censura e a repressão no Brasil. E cito Fred Góes: provavelmente, os linguistas dirão que estou cometendo um completo desserviço ao posicionar-me contra um dos princípios básicos da linguística, que afirma não haver um indivíduo que fale melhor do que outro. Com todo o respeito que tenho por Ferdinand de Saussure, afirmo que, em se tratando da língua portuguesa, essa não é uma verdade absoluta. Dona Cleonice é a pessoa que melhor fala a nossa língua, e, sem sombra de dúvida, o faz da forma mais bela. Isso se dá não só pelo lugar de fronteira depurado entre os falares brasileiro e português, mas pela dicção, pelo timbre, pela entonação, pela entoação, pela emissão da voz, com rara e discretíssima elegância. Quando ela fala, esclarece-se por completo a razão de ser o português uma das línguas mais musicais entre as neolatinas. E sobre a presença em sala de aula da professora, diz o ex-aluno: meu primeiro contato com Dona Cleonice foi em 1969, como aluno do curso de Português e Literaturas da Faculdade de Letras da UFRJ. Tempos heróicos, em plena ebulição do movimento estudantil contra a ditadura militar, em que os ânimos e humores estavam quase sempre à flor da pele. A sensação que se tinha ao entrar em sala de Dona Cleonice é que ela trazia um termômetro de medição precisa, sabia exatamente a temperatura da turma e, se muito exaltada, dizia com sua voz calma,
creio que naqueles momentos controlada, poemas. Como se houvesse ar-condicionado, a temperatura baixava e a sábia usava o gancho para ministrar a sua aula. Penso que a Cleonice também se poderia aplicar um epíteto criado por Adília Lopes, o de reparadora de brechas. E talvez a ela se apliquem também as palavras de Sofia de Mello Breiner Andressen, publicadas num livro escrito logo depois de uma viagem ao Brasil. É vista quando há vento e grande vaga, ela faz ninho no rolar da fúria e voa firme e certa como bala. As suas asas empresta à tempestade, quando os leões do mar rugem nas grutas. Sobre os abismos passa e vai em frente. Ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso, me parece imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Obrigada. Queria só mostrar, então, um pedacinho do filme para vocês poderem finalmente ver a professora Cleonice lendo. O fragmento que eu selecionei é do poema Aniversário, que é um poema de Álvaro de Campos, que é um dos que ela modificou na leitura, né, que publica na edição crítica de Álvaro de Campos, a qual a Ida se referiu. Até eu fazer anos era uma tradição de séculos. E a alegria de todos e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perdera o sentido da vida. Sei o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amar em mim e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui, a que distância, nem o eco. O tempo em que festejava o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu, sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo frio. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim. Comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez, com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na louça, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado, as tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Para, meu coração, não penses, deixa-o pensar a cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando for, mais nada. A raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira.
o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Eu já me sinto assim. Bom, nós fechamos aqui a mesa com essa. Foi muito interessante, não é? Porque o Rodrigo tratou de questões de leitura da obra pessoana que a Cleonice nos traz, mas a Sofia nos trouxe a performance do corpo de Cleonice, né? E essa voz dela, né? Esse modo, que ela era rigorosa nisso, né? De quando a gente lia os textos, não é? Era, ela se duplicou, reduplicou realmente em todos os nossos outros professores é, formados pela Cleonice. Eu quero lembrar aqui, agora você me fez lembrar, há pouco tempo, morreu a primeira, eu fico, a primeira orientanda. A segunda, na verdade, ficou empatado, né? Tem as duas, é a Margarida Alves Ferreira, e a segunda é Simone Monteiro. Ela morreu, faleceu agora no mês passado. Ela, enfim, era uma grande amiga nossa. E também lembrar todos esses outros professores que vocês conhecem muito bem, não só pelos conteúdos, pelas leituras que eles fazem, mas também pela questão da voz, que é, no caso, o Jorge Fernandes da Silveira, a Tereza Cerdeira, a Gilda Santos, a Luci Ruas, Simone Caputo e tantos outros professores que ainda estão, graças a Deus, estão aqui conosco, formando e formando. Ou seja, o trabalho de Cleonice é um trabalho infindo, é uma figura magnífica. E todos nós que a conhecemos, ela tinha a sua vaidade, né? E merecia ter a sua vaidade. Todos nós que a conhecemos, enquanto vivermos, faremos sempre essa homenagem à dona Cleonice Berardinelli. Se alguém ainda quiser fazer algum comentário ou mesmo alguma questão, já que tanto o Rodrigo quanto a Sofia trataram aqui de algum ponto. Esteja à vontade, rapidamente, não é? Porque 12:20. Então, a palavra é com vocês. Obrigada. Bueno, voy a hablar en español porque es más fácil para lo que quiero decir. Quería agradecerles la mesa. Pienso, no venía con muchas expectativas a la mesa, si bien fue una de las autoras que trabajé o que me acercaron a Pessoa, sobre todo al comienzo, y pensaba cómo hay gente que es formadora de discursividad también, ¿no? Como ustedes, a partir de lo que ella trabajó y de su actitud como docente, como formadora, realmente cómo permitió que en esta mesa se reúnan una profunda inquietud intelectual, ¿no? Como ustedes pudieron recorrer ese camino intelectual de ella, y a su vez tocar las cuerdas de la emoción, ¿no? Porque incluso antes de escuchar el poema, me conmovían mucho las relaciones que ustedes establecían entre poesía, entre docencia, entre la situación social en la que estamos muchas veces, ¿no? Y realmente me pasaba de llorar un poco al escucharlos, me da un poco de vergüenza decirlo, pero realmente cuando la intelectualidad también toca otras cuerdas de la sensibilidad, ¿no? Y que creo que eso es la poesía y que para eso estamos acá hoy y en estos días. Y bueno, y ya la recitación fue, fue mucho, pero quería agradecerles eso. No es una pregunta, sino un agradecimiento y la comprobación de cómo la poesía nos sigue
movilizando más allá del trabajo, más allá de las exigencias de las distintas carreras académicas, ¿no? Como que me reencontré con eso en esta mesa y se los quería agradecer profundamente. Bom, está todo mundo com fome, não é? 12h10. Então, continuaremos aqui nesse encontro, como agora você falou, um encontro de afetos, né? Que é o mais importante até do que a questão puramente científica, né? Acadêmica. Obrigada a todos.